Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu povo, professor Mano Souto na área, professor de matemática e raciocínio lógico aqui do Tribo Concursos. É um prazer estar com vocês. Muitíssimo obrigado pela companhia, por acreditar no nosso trabalho e vamos começar com uma incrível chamada. Galerinha, principalmente aqui de Alagoas, que vai fazer a prova da Polícia Militar de Alagoas. Se liga, a tribo tá chegando aqui em Maceió no dia 29 de agosto para realizar a maior MRV, Mega Revisão de Véspera, voltada ao concurso da Polícia Militar de Alagoas. Olha só, serão materiais impressos e de altíssima qualidade, camisetas personalizadas, telão de LED, sistema de som e iluminação de ponta, ambiente climatizado para a gente poder ficar tranquilinho durante a aula, muita emoção, ativação e, claro, conteúdo focado exclusivamente na prova. Será no Hotel Maceió Atlantic a partir das 8 horas da manhã. Fazemos tudo o que for preciso para te levar à aprovação. As vagas já estão esgotando. Então aponte a câmera do seu celular aqui embaixo para o QR Code e não perca a chance. Corra e garanta sua vaga presencial para o maior MRV que Alagoas já viu. Então, chega para cá porque hoje nós iremos fazer algumas questões de matemática com operação PEMAL, foco total na banca Sebrasp. Chega para cá. Olha só, meus anjos. Começamos aqui com questões, todas as questões aqui são da própria banca CESP, tá? São questões que são trabalhadas de forma recorrente, inclusive tem algumas questões que foram de concursos da PM, dos últimos concursos da PM, tá bom? Vejam só, olha só. O salário líquido de Letícia é calculado de tal forma que do salário bruto são descontados 14% para a Previdência Social. E sobre o valor remanescente, isso é muito importante, são descontados 27,5% do imposto de renda. Com base na situação hipotética e considerando que não haja mais descontos, o percentual do salário bruto, que corresponde ao salário líquido de Letícia, é igual a 42%. Vejamos só. Eu tenho 100% e vou retirar 14% da Previdência Social, me restando 86%. E agora eu vou fazer a retirada de 27,5% em cima desses 86%, tá? Então vai ser 86% menos 27,5%
de 86%. Meu Deus, Manu, e agora? Vejam só, tá? Se a gente observar, 27,5% de 86% é menor do que 27,5% do total. E se a gente fizesse aqui, por exemplo, os 86 menos os 27,5%, tá? Menos os 27,5%, nós teríamos o seguinte. Aqui fica 0, ficaria 5, aqui ficaria 8 e aqui ficaria 5. Então, eu teria 58,5% líquido. Isso se eu tirasse 27,5% do total. Se eu tirasse 27,5% do total, ainda assim eu teria 58,5% do salário líquido. Porém, nesse caso, ele diz que apenas seriam 42%. Logo, meu gabarito é errado. E, gente, preste muita atenção, porque ele fala aí, ó, sobre o valor remanescente, tá? Essa questão aí, ele acaba induzindo ao erro da questão dos 42%, né? Porque se a gente for analisar aí, os 58,5% está bem próximo de um desconto de 42%, né? Só que, na verdade, é um desconto menor do que 42%, tá? Porque 27,5% de 86% não corresponde a 27,5% do total. Então, por isso que, mesmo fazendo com um valor A maior, tá? Mesmo fazendo com um valor A maior, ainda assim não daria certo. Até porque, quando eu faço 27,5% de 86%, ele vai dar 23,65%. Então, eu pegaria os 86 e subtrairia os 23,65, fazendo com que eu tivesse aqui, na verdade, 62% e 35%. Logo, também já está muito errado, tá? Está muito errado. Então, por isso que o gabarito é errado. Vamos embora. Segunda, julgue o item a seguir, relacionado à álgebra aritmética. Considerando-se que em uma loja você tem 2 mesas e 3 cadeiras juntas, custem 1.350. Então, vamos lá. 2 mesas mais 3 cadeiras custa 1.350. E que 3 mesas mais 2 cadeiras custam 1.650. É correto afirmar que o custo de uma cadeira e uma mesa é de R$500. Amores, vocês têm que aprender a ganhar tempo na prova. Observe que ele não pede os valores separados. Ele pede o de um e o de outro. Ele pede dos dois juntos. Ele não pede o valor separado. Então, como ele não pede o valor separado, a gente pode fazer simplesmente assim. Olha que legal. Quando eu faço a soma, 2 mais 3 dão 5 mesas. 3 mais 2 dão 5 cadeiras. E eu vou somar esses valores. 0, 10, 10 e 3. Então, eu teria R$3.000 o custo de 5 mesas com 5 cadeiras. Se eu dividir aqui todo mundo por 5, eu vou ter o preço da mesa mais o da cadeira sendo de R$600. Ou seja, eu resolvi uma questão aí em aproximadamente 30 segundos, né? E que em menos de 1 minuto, e que levaria-se muito mais tempo se eu fosse fazer sistema, que não sei o quê. Entenda que eu não preciso saber os valores separados, eu só preciso saber o valor total. Então, por isso que a gente consegue resolver dessa forma. Logo, o meu gabarito também é errado, porque o custo é de 600 e não de R$500. Vamos embora. Terceira. O carro de serviço de emergência de certo município desvaloriza para cada ano de uso. Para prospectar o valor de venda desse veículo no futuro, após a modernização do sistema de prospecção de valores, percebeu-se que a porcentagem anual dessa desvalorização decresceu no modelo de juros compostos de 20% ao ano. Considerando 0,8 elevado a 12 igual a 0,007, e que o valor inicial tenha sido de 250 mil, o valor do veículo após 12 anos de uso será igual a 17.500. Vejam só. O que eu vou fazer? Ele fala que é a partir de juros composto.
Juros compostos, a gente também pode seguir aqui uma ideia de desvalorização, porque a fórmula de juros compostos seria assim, ó, montante, capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Porém, nesse caso, ele não tem uma elevação, ele tem uma desvalorização. Então, eu vou ter que o montante é o capital, vezes 1, menos 0,2, que seria 20%, elevado a 12, porque é 20% ao ano, e eu tenho aí um tempo de 12 anos, tá? Então, o montante seriam os 250 mil vezes 0,8 elevado a 12. Observem que ele colocou na questão o quanto vale 0,8 elevado a 12. Então, eu vou substituir 250 mil vezes 0,07. E quando eu faço essa multiplicação do 250 mil vezes 0,07, eu vou ter exatamente 17.500. Ou seja, sim, o carro vai valer 17.500. Logo, meu gabarito é correto, tá? Muitas vezes a gente pode pensar que juros compostos, esses 20% ao ano, ele vai desvalorizando 20% em cada ano, né? Não, então em 5 anos foi 100%. Não, filho, porque aí não é juros simples, ele é juros compostos, tá? Então, muito cuidado com isso daí. Existe uma coisa que são juros simples e existe uma coisa que são juros compostos. Beleza? Vamos lá. Quarta questão. Um médico veterinário irá preparar 600 quilos de ração para o gado, com 21% de proteína, misturando 2 tipos de farelo, A e B, que possuem, respectivamente, 30% de proteína e 10% de proteína. Então, veja. O A, ele corresponde a 30% de proteína, o B corresponde a 10% de proteína. Só que eu sei que o farelo A mais B tem que dar 600 quilos. Tá? Ele vai ter que dar 600 quilos. E que 30% do A mais 10% do B vão ter que dar exatamente os 21%. Vão ter que dar os 21%. Por que 21%? Porque ele diz que quer 21% de proteína, né? E aí ele fala assim, ó. Na verdade, não é a assinala alternativa, tá? Assinala opcional é. Nessa situação, a quantidade correta de cada farelo, isso daqui desconsiderem, tá? Assinale, nessa situação, a quantidade correta de cada farelo que deverá ser usada para a adequada proporção da mistura foi igual a 250 de A, 350 de B. Amores, mais uma vez, a questão ela é de certo ou errado. Você não precisa saber qual é exatamente o valor. Você não precisa, tá? Você precisa saber apenas se aquilo que ele afirmou está certo ou está errado. É só isso. Apenas isso. Então, olha só. Eu vou substituir 250 mais 350 dá 600. Então, o primeiro item, check. Mas vamos ver agora. 30% de 250 mais 10% de 350, será que vai dar o 21% dos 600? Vamos ver. Então, olha só. 30% de 250, corta 0 com 0, dá 75. E corta 0 com 0, dá 35. Totalizando aqui, 210 não, perdão. 110 quilos. 110 quilogramas, tá? E quando a gente faz aqui 21% de 600, eu vou ter 21 vezes 6, que vai dar 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. Totalizando 126 quilos. E aí a gente vê que não deu check, tá? Não deu check. Ou seja, o meu gabarito, mais uma vez, é errado. Porque se for 250 quilos de A
e 350 quilos de B, eu vou ter 110 quilos de proteína. Mas, na verdade, ele pede 126 quilos de proteína. Logo, a minha questão, mais uma vez, está errada. Beleza? Seguindo. Quinta. Suponha que 4 agentes fazendários estaduais, trabalhando 6 horas por dia, fiscalizem 40 empresas em 8 dias. Então, vamos lá. Eu tenho os agentes, eu tenho as horas, eu tenho as empresas e tenho os dias. Então, eu tenho 4 agentes em 6 horas, com 40 empresas, 8 dias. Caso seja mantida essa situação hipotética, que a eficiência de trabalho seja mantida, o intervalo que contém o número de horas diárias de trabalho H, então ele quer saber o número de horas, necessárias para 6 agentes trabalhando 7 dias fiscalizarem 56 empresas, está contido entre 6 e 7. Vamos analisar o seguinte. Existem 2 formas de fazer. Eu posso fazer pela forma convencional, que é isolando e vendo diretamente o inversamente proporcional, mas a gente pode fazer da seguinte forma, meus amores, ó. A gente pode fazer da forma que ela seja assim, ó. O que é mais importante? O que é que pode ser vendido? O que é que pode ser negociado? O que é aquilo que realmente importa? As empresas serem atendidas. Então, eu coloco as empresas como finalidade, 40 sobre 56. E todo o restante vai para o outro lado de uma forma diretamente proporcional, do jeitinho que aparecem aí. 4 sobre 6, 6 sobre H, 8 sobre 7. Aí vejam só, 56 é 8 vezes 7. 40 é 8 vezes 5, ou 4 vezes 10. Aí olha que legal. 6 cai com 6, 4 cai com 4, 7 cai com 7, e aí restou 10 sobre 8 é igual a 8 sobre H. Fazendo o meio pelos extremos, 10H é 64, então H é 6,4. Ou seja, 6,4 horas. E esse período, sim, está entre 6 e 7 horas. Logo, meu gabarito é certo. Vale salientar que 6,4 horas não são 6 horas e 4 minutos e nem muito menos 6 horas e 40 minutos, tá? 6,4 horas equivalem a 6 horas e 24 minutos. Beleza? 6 horas e 24 minutos. Belezinha, povo? Seguindo. Considerando uma unidade acadêmica criada em 1980 e composta naquele momento por 40 estudantes, 20 professores e 12 servidores, julgue o item seguinte. Suponha que a soma das idades de todos os professores, estudantes e servidores no momento da criação acadêmica seja 1.620. Então, 40 vezes a média de idade dos estudantes, mais 20 vezes a média da idade dos professores, mais 12 vezes a média de idade dos servidores, dá 1.620, tá? Aí vamos lá. Supõe ainda que a soma das idades dos professores, a soma das idades dos estudantes, a soma das idades dos servidores sejam diretamente proporcionais a 10, 12 e 5, respectivamente. Nesse caso, a média das idades dos servidores é igual a 25 anos. Vejamos o seguinte. Ele diz que a soma das idades dos estudantes é 10, proporcional a 10, dos professores é 10, dos estudantes é 12 e dos servidores é 5. Então, vamos lá. 10 vezes a idade dos professores, 10 vezes a idade dos professores, mais 12 vezes a idade dos estudantes, são proporcionalmente a 10, né? Então, isso daqui, eu tenho assim. Deixa eu reescrever, fica melhor. A soma da idade dos professores, mais a soma da idade dos alunos, mais a soma da idade dos servidores, vai dar 1.620. Só que ele fala que a soma da idade dos professores é proporcional a 10, então é 10 vezes K. Dos alunos é proporcional a 12, então é 12 vezes K.
E dos servidores é 5 vezes K. Então, aqui eu vou ter 10 mais 12, 22. 22 mais 5, 27. Eu tenho 27K igual a 1.620. Quando eu faço essa divisão, 1.620 dividido por 27, eu vou descobrir que meu K vale 60. Então, eu vou descobrir que a minha constante de proporcionalidade é 60. Como a minha constante de proporcionalidade é 60, deixa eu jogar aqui para o outro lado, para ficar melhor e ficar mais lógico. Então, olha só. Como a minha constante de proporcionalidade é 60, então a soma da idade dos servidores é 5 vezes 60, que daria 300. Só que ele pede a média da idade. Média das idades dos servidores. Para eu fazer a média, eu faço a soma da idade dos servidores dividido pelo número de servidores. Então, eu vou ter 300 dividido por 12 servidores. E quando eu faço 300 dividido por 12, vai dar exatamente 25, que ele disse que é igual a 25. Então, meu gabarito está certo. Então, veja, qual é a ideia? Prestem atenção. Eu vejo que as idades proporcionais, 10, 12 e 5, e tenho a soma total. Então, eu vou pegar essa soma e dividir pela soma das proporcionalidades. E aí eu achei o 60. Em que esse 60 é justamente a proporcional que eu vou substituir relativa à idade dos professores. Tá? Dando sequência a isso, o que a gente vai fazer é o seguinte. A soma da idade dos servidores, já que ele fala da média da idade dos servidores, é 5, que é o número proporcional que ele falou, vezes 60, que daria 300. E aí eu faço 300 dividido por 12, que é a quantidade de servidores que eu tenho, achando a média de 25 anos. Ok? Então vamos embora. Na sétima, ele traz o seguinte. Acerca de proporcionalidade, jogo o item a seguir. 6 operários, 8 horas por dia, fazem a estrutura de uma casa em 15 dias. Então, uma casa, uma, dias, 15, operários, 6, horas, 8. Só que aí ele pergunta, 4 operários, trabalhando 6 horas por dia, nas mesmas condições, construirão uma estrutura igual em 30 dias. Então, uma casa, e vamos considerar aqui como X. A gente vai descobrir quanto vale esse X, tá? Para eu descobrir quanto vale esse X, mais uma vez, eu tenho que me ligar em quem é o mais importante. O mais importante é a casa. É o serviço que eu posso prestar, tá? É aquilo que é vendável, né? Aquilo que pode ser negociado. Então, eu vou ter 1 sobre 1, é 15 sobre x, 6 sobre 4, 8 sobre 6. E aí eu corto 6 com 6. O 8 dividido por 4 vai dar 2. E eu vou ter 1 sobre 1 igual a 15 vezes 2, que dá 30, sobre x. Ao fazer meio pelos extremos, eu descubro que x é igual a 30, exatamente como ele falou. Logo, a minha questão também está correta, certíssima, perfeita. Beleza? Seguindo. Acerca da proporcionalidade, jogue o item a seguir. Considere que um aluno obteve 5, 7 e 9 em 3 provas, cujos pesos são 2, 3 e 1. Então, 5 vezes 2, 7 vezes 3, 9 vezes 1. Respectivamente, sendo a nota final calculada pela média aritmética ponderada das notas das provas. Então, já que ele falou que é ponderada, eu não vou dividir pela quantidade de provas. Eu vou dividir pela soma dos pesos da prova, que seria 2, 3 e 1. Conforme os pesos dados. Nesse caso, sabendo que a nota final para aprovação deve ser maior ou igual a 7, infere-se que o aluno foi aprovado. Então, veja. Mais uma vez, ele precisa saber se vai estar certo ou está errado. Então, se isso está certo, significa que esse cara é maior ou igual a 7. Vamos analisar para ver se isso é uma verdade? Eu terei 5 vezes 2, 10. 7 vezes 3, 21. 9 vezes 1, 9. 2 mais 3 mais 1, 6.
Fazendo o meio pelos extremos, eu passo a ter o seguinte. 10 mais 21, 31, mais 9, 40. E aí, 6 vezes 7, 42. Será que o 40 é maior que o 42? De forma nenhuma. Logo, o meu gabarito também é errado. Então, vejam que eu não preciso saber qual é o valor da média. Eu só preciso saber se ela é maior ou igual a 7. Por isso, eu já faço direto a minha comparação. Beleza? Seguindo. Considerando os conceitos de juros simples e de juros compostos e os regimes de capitalização, julgo o item a seguir. Em cenários de inflação constante, investidores que aplicam seu capital a juros simples terão retorno real menor ao longo do tempo do que investidores que fazem aplicações a juros compostos. Então, essa questão ela é um pouquinho delicada. Mas, Manu, por que ela é um pouco delicada? Porque o que acontece é o seguinte, eu preciso entender que o juros simples ele vai ter um retorno constante, sempre sendo o mesmo valor. Já quando eu trago a ideia de juros compostos, ele tem um retorno que é sempre em cima do valor atualizado, tá? Do valor atualizado. Com isso, eu tenho coisas bem diferentes, tá? Uma coisa é eu estar com sempre o mesmo valor, outra coisa é eu estar com um valor diferenciado. Só que o que acontece aqui é o seguinte, se eu tiver um tempo de capitalização, aliás, um tempo de rendimento menor que o tempo de capitalização, significa que o juros simples é maior que os juros compostos. Porém, como ele fala que é ao longo do tempo, quando eu tenho um tempo de rendimento maior que o tempo de capitalização, eu tenho que o juros simples é menor que os juros compostos. Mano, como assim? Tempo de rendimento e tempo de capitalização. Quando eu falo tempo de capitalização, é porque observem que os juros, eles são assim, ó, ao mês, ao ano, ao bimestre, ao trimestre e assim por diante. Então, se eu tiver, por exemplo, isso é uma pegadinha que cai muito, tá? Se eu tiver, por exemplo, 2% ao mês e eu tiver um tempo de 15 dias, 15 dias é menor que um mês. Então, como ele é menor do que um mês, como ele vai ser menor do que um mês, isso significa que eu vou ter Como ele é menor do que um mês, isso significa que eu vou ter juros simples maior que juros compostos. Tá? Então, muita atenção com isso daí. Cuidado, porque já vi cair em prova. Tá? E vamos para a 10ª e última. Ele diz assim, ó, um indivíduo que tem uma dívida de R$ 2.500 referente a cartão de crédito que pode ser parcelado com uma entrada de R$ 900, mais 2 prestações mensais e iguais, com juros compostos de 5% ao mês. A ele também foi oferecida a opção de um pagamento de empréstimo no valor total da dívida, a ser pago em 2 prestações mensais e iguais a R$ 1.393,50, sendo o vencimento da primeira prestação um mês após a aquisição do empréstimo. A partir da situação hipotética, julgo o item que se segue. Caso o referido opte pelo parcelamento da dívida, então ele vai ter 2.500, vai dar 900 de entrada, ficando um saldo devedor de 1.600. Esses 1.600, ele vai ter aqui, ó, 5% ao mês em juros compostos. Então, o que que vai acontecer? 1.600 mais 5%, que vai ser 1.680, porque 5% de 1.600 é R$ 80, e eu vou ter 1.680 mais 5%, que vai ser R$ 80,40. Acho que é isso mesmo, 1.680 com 5%, dá R$ 84, na verdade.
Então, eu vou somar R$ 84. Seria R$ 1.764, tá? Como são parcelas iguais, eu vou pegar esse 1.764 e dividir por 2. Quando eu divido por 2, eu vou ter uma parcela de R$ 882. E ele fala que o valor de cada prestação será inferior a R$ 850? Não, né? Ele não é inferior. Vamos lá. 1.680, vamos só refazer. 1.600, 5% vai dar R$ 80, então soma com os 1.600, vai dar 1.680. E aí os 5% disso daí vai dar 1.764. Ao dividir por 2, deu R$ 882. E ele fala que será inferior a 850. Gabarito errado. Beleza, meu povo? Então, seria isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam, temos aqui, ó, o nosso QR Code da MRV Alagoas, da PEMAL. Muitíssimo obrigado. Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso e valeu! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tiago Cordeiro aqui, o seu professor da disciplina de informática, e nós vamos começar agora o Operação PM Alagoas. Então, você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar de Alagoas, nós vamos agora destrinchar a disciplina de informática por meio de questões, tá bom? Então vem com a gente, vamos juntos, vamos trabalhar aqui muitas questões de informática, questões potenciais de prova, tá? Bora para a tela? Vamos lá. Gente, antes de mais nada, deixa eu colocar também aqui à sua disposição o meu contato lá no Instagram, que é o @prof. Tiago Cordeiro. @prof. Tiago Cordeiro, esse aqui é o meu contato lá no Instagram. Fique à vontade, pode chamar em caso de eventuais dúvidas, estaremos à disposição para te auxiliar. Perfeito? Então, sem muitas delongas, vamos iniciar a nossa aula, vamos iniciar a nossa operação PM Alagoas aqui na parte de informática. Bora lá, vamos para a tela e já vamos de questão. Primeira questão de sistema operacional Windows, ela diz o seguinte, ó: julgue o próximo item relativo ao ambiente Windows, ao Microsoft Office e a redes de computadores. No Windows 10, o recurso Visão de Tarefas permite visualizar, como é o nome do recurso, professor? É o recurso Visão de Tarefas. Permite visualizar em segundo plano, as tarefas que estão sendo executadas pelo gerenciador de tarefas. Esse item está errado, tá? Na verdade, quem faz isso é o próprio gerenciador de tarefas, que mostra as tarefas em segundo plano, tá? O Visão de Tarefas, ele é um recurso do Windows para mostrar as janelas que estão em execução, dos programas que estão abertos no seu computador, tá certo? E além disso, o Visão de Tarefas também permite você ter acesso à possibilidade de criar novas áreas de trabalho. Mas aqui eu tenho que te mostrar na prática para você entender quais são esses dois recursos. Vamos para a prática? Vamos colocar em prática. Eu vou abrir aqui a tela do computador e nós vamos visualizar. Primeiramente, eu vou te mostrar o recurso gerenciador de tarefas, que ele funciona aqui por meio da tecla de atalho Ctrl Shift ESC. Quando eu pressiono Ctrl Shift ESC,
ele vem para a tela do gerenciador de tarefas, é a tecla de atalho para abrir o gerenciador de tarefas, tá? E olha só, esse gerenciador de tarefas, ele mostra para mim os aplicativos que estão em primeiro plano, abertos no computador, e mostra os processos em segundo plano, que é exatamente o que a questão falou. Mas quem faz isso não é o visão de tarefas, é o recurso gerenciador de tarefas, tá? Ele mostra os aplicativos em primeiro plano, que estão abertos em execução, e mostra também os processos em segundo plano, aqueles que estão em plano de fundo ali, por trás, que eles estão sendo executados pelo computador, mas a gente não visualiza, tá? E ele mostra, ó, perceba que o gerenciador de tarefas, ele mostra, ó, uma porcentagem de quanto que esses aplicativos e esses processos estão utilizando de CPU, uma porcentagem de quanto esses aplicativos e esses processos estão usando da minha memória, do meu disco, da minha rede, da minha GPU, que é a minha placa gráfica, tá? Então o gerenciador de tarefas é para isso, para gerenciar todas as tarefas que estão em execução. Sejam tarefas em primeiro plano, os aplicativos, sejam tarefas em segundo plano, aqueles que estão rodando em plano de fundo, tá? Beleza, então esse é o gerenciador de tarefas. Show de bola? Vamos voltar aqui, ó. Voltando, agora eu vou te mostrar o recurso visão de tarefas. O visão de tarefas, ó, ele está na barra de tarefas, tá? Você visualiza aqui a barra de tarefas do seu sistema operacional Windows. Aí tem o botão do iniciar, tem a barra de pesquisa, que é essa lupazinha aqui, e ao lado da barra de pesquisa tem esse botão, ó. Tá vendo esse botão? Esse botão é o recurso visão de tarefas, tá? Ó. Então veja, quando eu clicar nesse botão visão de tarefas, ele mostra todas as minhas janelas que estão abertas. E ele ainda vai me dar a possibilidade, ó, de ter acesso à criação de novas áreas de trabalho virtuais, certo? Então, o visão de tarefas é para isso, é uma visualização panorâmica das miniaturas das janelas e a possibilidade de criar uma nova área de trabalho. Perfeito? Beleza, professor? Então, vamos voltar aqui, ó. Esse item, portanto, ele está errado. Marque, então, esse item como errado, tá? Professor, qual é mesmo a tecla de atalho? Vamos aqui, ó. Eu vou abrir uma tela branca e nós vamos colocar assim, ó. O gerenciador de tarefas, ele tem uma tecla de atalho. Gerenciador de tarefas, tá? Anote aí. Anote junto comigo. Estudo ativo, tá? Então, o gerenciador de tarefas, ele tem uma tecla de atalho, que é o Ctrl mais Shift mais ESC. Perfeito? Ctrl Shift mais ESC. Essa tecla de atalho vai abrir o gerenciador de tarefas, porém ela vai abrir logo de forma imediata. O que é imediata? Quando eu pressiono, ele já abre direto na janela do gerenciador de tarefas. Perfeito? É a tecla de atalho que abre diretamente. Porém, tem uma segunda tecla de atalho que também dá acesso ao gerenciador de tarefas, que é o Ctrl mais Alt mais Delete, tá? Então, só que ela não abre imediatamente. Por isso que eu chamo essa tecla de atalho mediata. Por que ela é mediata? Porque ela abre primeiro um menu e dentro das opções é que você encontra o gerenciador de tarefas, tá? Vamos então aqui, ó, fazer uma divisãozinha na nossa tela. A gente faz essa divisãozinha aqui na nossa tela, exatamente porque agora eu vou te mostrar o outro recurso, que é o visão de tarefas, que é aquele que a gente visualiza as janelas, as miniaturas das janelas, visão de tarefas. Que ele me dá uma visualização das miniaturas das janelas e a possibilidade de criar novas áreas de trabalho. O visão de tarefas também tem uma tecla de atalho, certo? Qual é a tecla de atalho do visão de tarefas? É o botão do Windows, mais a tecla Tab, tá bom? Mais a tecla Tab. Então anote isso daí, isso cai em prova, tá? Isso cai em prova, beleza? Show de bola? Podemos avançar? Primeira questão, então marcamos como item errado. Vamos avançar? Bora avançar, professor. Segunda questão, na tela. Julgue o próximo item relativo a Microsoft Office.
segurança da informação, ferramentas de comunicação e colaboração, inteligência artificial generativa e proteção de dados pessoais. Se, no Microsoft Office 365, um usuário clicar na funcionalidade Inserir sumário do Word, olha só, então qual o recurso que essa questão está falando aqui? Ó? Ela está falando do recurso Inserir sumário do Word. Serão automaticamente identificados, olha o que ele diz, ó, automaticamente serão identificados os principais ideias, argumentos e conclusões, gerando-se resumos em tópicos do texto presente no documento. Gente, essa ferramenta, primeiro, ela não gera resumo, ela não vai criar um resumo, tá? A ferramenta Inserir sumário, na verdade, ela vai criar um índice dos tópicos, dos títulos que você marcou como entrada de sumário, tá? Deixa eu te mostrar, então, na prática. Vamos para a prática. Eu vou abrir aqui o Word no meu computador e nós vamos praticar. Vou abrir aqui o Word. O Word vai aparecer na tela para você, tá? Vamos aqui para a tela, na tela do meu computador. E aí, a tela do meu computador vai aparecer aqui para você, tá? Eu vou criar aqui um texto aleatório para servir de teste para a gente, tá? Vou criar aqui esse texto aleatório. Estou criando aqui várias páginas, perfeito? Perceba que agora, neste momento, nós temos um documento que tem o quê? Ó? 7 páginas. Página 7 de 7, beleza? Então temos aí um documento com 7 páginas. Eu vou aqui para a primeira página e esse texto que está na primeira página eu vou empurrar para a segunda para deixar essa primeira página livre para colocar o nosso sumário. Beleza? Então a primeira página ficou livre, tá? Para poder a gente criar o nosso sumário aqui nessa primeira página. Porém, o que é que eu preciso fazer? Como eu vou inserir um sumário, o sumário precisa ter tópicos, precisa ter títulos para ingressar lá no índice. Então, por exemplo, nessa primeira página, o título que eu quero embutir, que eu quero inserir no sumário é o seguinte. Eu vou falar de quê nessa primeira página? Nessa primeira página nós estamos falando de Excel, por exemplo. Excel, tá? Então, Excel é um título, é um tópico que vai entrar lá no meu índice. Não é resumo, é só um tópico que vai pertencer ao meu sumário, tá? Então, perceba que eu não estou fazendo um resumo do texto. Eu estou criando um tópico, estou criando um título e vou marcar essa entrada de título. Beleza? Na segunda página, nós vamos falar sobre o Word, tá bom? Na terceira página, nós vamos falar, por exemplo, sobre internet. Na quarta página, perceba que eu estou colocando títulos em todas as páginas, que são os títulos que eu quero inserir no meu sumário. Nós vamos falar sobre segurança da informação. Beleza? Quinta página, professor, vamos falar de quê? Quinta página, vamos falar de Linux. Perfeito? Próxima página, nós vamos falar de quê? Próxima página, nós vamos falar de Windows. Tá? E aí, na nossa última página aqui, nós vamos falar, por exemplo, aqui, tá? Sobre nuvem. Nuvem, tá bom? Então aqui, ó, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer para o Word quais são as marcações, quais são os títulos que eu quero inserir no meu sumário, tá? Como é que eu digo para o Word? Eu seleciono o título e eu clico em estilo de título. E é para isso que serve essa opção aqui, ó, dos estilos. Os estilos, eles servem para marcar os estilos de título que eu quero inserir como entrada do meu sumário. Então eu venho aqui, ó, no estilo de título e escolho, ó, estilo de título. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para o Word. Word, Excel é um estilo de título que eu quero que seja uma entrada do meu sumário, do meu índice lá em cima. Aí eu vou fazendo isso nos outros títulos, ó. Word, estilo de título. Estou aplicando estilo de títulos, mostrando para o Word quais são os títulos, marcando as entradas de títulos que eu quero no meu sumário. Estilo de título. Então vou fazer tudo isso, ó, em todos os tópicos. Segurança da informação, seleciono Linux, estilo de título, tá? Seleciono Windows, estilo de título, beleza? Nuvem, estilo de título, eu estou marcando as entradas que eu quero que sejam títulos no meu sumário. E aí eu volto lá para a primeira página, que é a página que vai ter o meu sumário, e eu venho aonde, ó? Sumário é uma referência dentro do meu texto. Então eu vou na aba referências
escolho a opção sumário, escolho qualquer um desses que vai aparecer aqui, ó. Quando eu clico, ele já criou o sumário para mim aqui, ó. Porque eu marquei todas as entradas, ó. Lembra que eu marquei Excel como entrada de título, Word, internet, segurança de informação, Linux, Windows e nuvem? Pronto. Então ele não gerou um resumo do meu texto, ele criou tópicos de títulos que vão entrar no índice, beleza? Então aquele itemzinho lá da nossa questão, ele está completamente o quê? Esse item está o quê, professor? Esse item, ele se encontra equivocado, ele não cria resumo, ele pega os tópicos que eu inserir como estilo de títulos, agrupa aqueles tópicos e coloca no índice, lá no sumário, beleza? Então esse item, ele está o quê, professor? Ele está errado. Canetazinha vermelha, marcamos então a segunda questão como questão equivocada, errada, tá? Vamos para a próxima? Vamos então visualizar a próxima questão, terceira. A terceira questão é assim: julgue o próximo item relativo ao Microsoft Office, a Política Nacional de Educação Digital, bem como a inteligência artificial generativa, ameaças digitais e ao Portal Brasileiro de Dados Abertos. E aí ele traz uma planilha. Considere que na célula C4 da planilha precedente, criada no Microsoft Excel 365, seja inserida a seguinte fórmula. Ou seja, qual é a célula C4 aqui, professor? É essa. Essa célulazinha aqui. Então ele está dizendo que nessa célula foi inserida a seguinte fórmula. A fórmula igual C, tá aqui a fórmula, tá? Aí dentro dela tem a função E, e aí tem lá C2 maior do que 100, ponto e vírgula C3 menor do que 600. Gente, aqui é o seguinte. Sempre que você pegar uma função C aninhada, você resolve primeiro a função interna. Você resolve primeiro a função interna. A estrutura da função C é sempre essa daqui, ó. Igual C. Aí ela vai ter o primeiro pedaço, que é o primeiro argumento. Vai ter o ponto e vírgula, o segundo pedaço, que é o segundo argumento. Vai ter o ponto e vírgula e vai ter o terceiro pedaço, que é o terceiro argumento, tá? Sempre a estrutura da função C é essa, ó. Você vai olhar para os parênteses, marca o ponto e vírgula, marca o ponto e vírgula. E aí, ó, sempre esse primeiro pedaço aqui é o teste. O segundo pedaço é o verdadeiro e o terceiro pedaço é sempre o falso, tá certo? Então, o que é que a gente vai obter dessa função aqui, ó? Se a gente fizer isso aqui, ó, se a gente fizer isso aqui, nós vamos entender que tem uma função aninhada dentro primeiro, tá? Então, vamos lá, vamos marcar o ponto e vírgula, ó. Professor, vamos olhar para dentro dos parênteses e marcar o ponto e vírgula. Marquei aqui, ó, esse ponto e vírgula. Não. Perceba que esse ponto e vírgula, ele está dentro dos parênteses da função E não dos parênteses da função C, tá? Então, esse ponto e vírgula aqui você não marca, tá? Porque ele pertence aos parênteses da função E. Então, você vai para o próximo. Qual é o próximo? Pronto, ó. Esse aqui você marca. Esse aqui você marca e esse aqui você marca. Com isso, você vai entender que tudo isso aqui, ó, que é exatamente os parênteses da função E, é o teste. Tudo isso aqui é o teste. Isso aqui é o verdadeiro e isso aqui é o falso. Beleza? Show de bola? O que é que eu quero que você observe aqui para mim? Eu quero que você observe o seguinte, ó. Nós vamos pegar apenas a função E para resolver primeiro a função E. Depois a gente resolve a função C, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos pegar essa função aqui primeiro para resolver ela e depois a gente parte para a função C. Eu vou reescrever essa função E lá em cima. Vamos trazer ela para cá, ó. Função E. Função E. E aí, olha só, C2 maior do que 100, ponto e vírgula, C3 menor do que 600, fecha o parênteses. Professor, o que é isso? Galera, a função E, ela se divide em dois argumentos. A função E, ela tem o primeiro argumento e tem o segundo argumento, tá? Como é que funciona aqui, ó? A função E, para ela apresentar um valor verdadeiro, os dois argumentos têm que ser necessariamente verdadeiros. O primeiro argumento tem que ser verdadeiro e o segundo argumento tem que ser verdadeiro.
Porque a função e aí eu vou pedir aqui para você lembrar lá do estudo do raciocínio lógico. Lá no raciocínio lógico, o conectivo ele diz o quê? Olha, se duas proposições forem verdadeiras, então a proposição composta ela é verdadeira. Aqui é do mesmo jeito, a função, ó. Se os dois argumentos forem verdadeiros, ela só vai ser verdadeira se os dois argumentos forem verdadeiros. Se eu tiver pelo menos um verdadeiro, ela vai apresentar a resposta falsa. Professor, não entendi. Deixa eu te dar uma explicação aqui, ó. Eu vou fazer uma analogia com a nossa aula. Imagina que eu vou te dar uma aula hoje e eu digo assim, gente, hoje nós teremos uma aula de informática. Nessa aula de informática, eu vou dar teoria e dar exercícios. Então, veja, eu estou utilizando o conectivo e. Começa a aula. Quando começar a aula, eu trago para vocês apenas a teoria e não trago o exercício. Aí vocês vão dizer o quê? Esse professor, ele é falso, mentiroso, porque ele disse que ia dar teoria e também ia dar exercício. E, na verdade, ele só trouxe a teoria. É por isso que no raciocínio lógico e aqui na função e do Excel, a gente diz o seguinte, na função e, para que ela apresente uma resposta verdadeira, os dois argumentos têm que ser verdadeiros. Então vamos analisar os dois argumentos. Ó. O primeiro argumento está dizendo ali para gente que o C2 é maior do que 100. Tá vendo aqui ó, que ele está dizendo? Ó, C2 é maior do que 100. Vamos olhar quem é o C2. O C2 é esse aqui. Ó. C2 é maior do que 100? Falso. C2 é igual a 100. Então, ó, esse primeiro argumento já está falso. Se o primeiro argumento já está falso, você já sabe que essa função não vai apresentar uma resposta verdadeira. Você já sabe. Por quê? Porque para essa função apresentar uma resposta verdadeira, os dois argumentos têm que ser verdadeiros. Vamos analisar o segundo argumento. C3 é menor do que 600. Quem é o C3? C3 está aqui, ó, é 500. De fato, o C3 é menor. É menor do que 600, verdadeiro. Porém, ó, eu tenho um falso e tenho um verdadeiro. Essa função só apresenta a resposta verdadeira se os dois forem verdadeiros. Então, a resposta dessa função é o quê? Falso. Se a resposta dessa função é falso, o meu teste, que é o teste dessa função aqui, ó, lembra que essa função e, ela representa o teste da função c, aqui, ó, ela é o teste da função c. Então, se o teste deu falso, ó. Então, nós vamos lá para a parte falsa. Quem é a parte falsa? A parte falsa é exatamente o quê? Ó? C2 dividido por 2. C2 dividido por 2. Quanto é C2 dividido por 2? Quem é o C2? O C2 é 100. Se a resposta da função é C2 dividido por 2, quanto é 100 dividido por 2? É igual a 50. 50. Então, veja só. Na célula C4 apareceu como resposta o número 50. Beleza? Show de bola. Tranquilo. Aí o que mais que ele diz aqui, ó? Nessa situação, se na célula C5 foi inserida a fórmula igual soma de C2 até C4, ou seja, somar todo mundo de C2 até C4, aplicando-se o mesmo tipo de formatação da célula C2, será apresentada em C5 o resultado 850. Ou seja, ele está dizendo que se eu somar toda essa galera aqui, vai dar 850. Vai dar. Vamos ver, ó. 500 mais 100 dá 600, mais 50 dá 650. Tá falso. A resposta que vai aparecer se eu somar todo mundo não é 850, é 650. Então tá errado esse item. Vamos lá marcar a questão errada. Beleza? Compreendido aí. Show de bola, professor. Bora avançar. Vamos para a quarta. Quarta questão. Em relação a sistemas operacionais, programas do Microsoft Office, navegadores e Microsoft Outlook, julgue os itens a seguir. No Excel, para que as informações representadas em um gráfico sejam atualizadas, é necessário, ou seja, para que eu atualize uma informação dentro de um gráfico, é necessário
selecionar a tabela usada como fonte para o gráfico, já com os dados atualizados, e a seguir clicar na opção gráfico dinâmico. Ele está dizendo que o gráfico só se atualiza se eu fizer esse procedimento. Eu já antecipo para você que esse item está errado. Porém, não adianta eu só dizer que o item está errado, eu tenho que te mostrar na prática. Beleza? Eu tenho que te mostrar na prática. Bora lá. Olha só, nós vamos criar uma tabela, eu vou abrir aqui o meu Excel, vou colocar na tela para você, tá? Vou colocar na tela para você e nós vamos criar um gráfico e eu vou te mostrar que para esse gráfico se atualizar e modificar os dados que tem dentro dele, não é obrigatório a gente clicar em gráfico dinâmico, selecionar a tabela inteira. Não, não precisa disso não. Bora lá. Tela do computador, bora pro Excel. Deixa eu dar um zoom aqui. Para melhorar a visualização. Nós estamos falando de uma planilha de produtos. Certo? Produtos que são oriundos de um determinado estado e a quantidade de produtos que foi vendidas. Tá certo? Que foi vendida, ó. Então, nós estamos aqui. Esse aqui é o produto A, produto B, produto C, produto D, produto E. Tá certo? Estado. O produto A, ele vem do Ceará, o B vem do Rio Grande do Norte, o C do Piauí, o D de Alagoas e o E vem de São Paulo, por exemplo. Quantidade, Ceará, 10. Rio Grande do Norte, 3. Piauí, 2. Alagoas, 8. São Paulo, 14. Quantidade, tá? Vamos criar essa tabelinha aqui. Vou colocar umas bordas para ela ficar bem organizada. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Perceba. Aqui eu vou pedir para inserir um gráfico. Como é que faz para inserir um gráfico? Eu venho, ó. Deixa eu dar um zoom. Eu venho no menu inserir, na aba inserir, e peço aqui para criar um gráfico. Tá aqui, ó, gráficos recomendados, ou então eu posso escolher um gráfico aqui de colunas ou barras. Eu vou escolher um gráfico de pizza mesmo, tá? Um gráfico de pizza. Beleza, deixa eu tirar o zoom. Vamos ver aqui como é que ficou esse gráfico. Deixa eu só corrigir aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Vamos aqui a tabela. Vou pedir para inserir um gráfico de pizza. Pronto, e aí ele já criou para mim ali o gráfico de pizza. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Pronto, ó. Olha o que é que acontece. Será que eu preciso clicar em gráfico dinâmico para esse gráfico se atualizar? Qual é a maior fatia aqui, ó? A maior fatia, perceba que a fatia maior é a fatia de São Paulo. Então vamos ver, será que eu preciso clicar em gráfico dinâmico? Vou alterar aqui a quantia de São Paulo, vou colocar só para 1. Quando eu alterar aqui, ó, ele já mexe no gráfico. Então não preciso fazer aquilo que a questão disse, tá? Basta eu alterar os valores dentro da tabela. Então, o simples fato de alterar os valores dentro da tabela, automaticamente já move o panorama do gráfico, tá certo? Então, esse item está errado. Quarta questão. Vamos avançar? Bora. Quinta questão. Julgue o próximo item relativo a conceitos de informática. Em uma rede local comutada, o uso de hubs garante maior desempenho. Maior desempenho é mais velocidade. Garante maior desempenho em comparação a switches, pois permite que todos os dispositivos compartilhem os dados simultaneamente em broadcast. Gente, vamos para cá, ó. Se eu tiver uma rede, essa primeira rede que eu vou fazer aqui, ó, é uma rede com um switch. Tá? Que é uma rede com switch. Deixa eu dividir aqui a tela. Do outro lado, eu vou criar uma rede com hub. Tá bom? Beleza? Então, do lado esquerdo, nós vamos ter uma rede com switch. Do lado direito, nós vamos ter uma rede com hub. Tá? Vamos montar essa rede aqui, ó. Tá aqui um computador. Certo? Tá aqui outro computador.
até colocar isso aqui um pouco mais para baixo. Pronto. Tá aqui um computador. Tá aqui outro computador. Beleza? Vou colocar aqui, criando a rede. Essa primeira rede aqui, o equipamento que vai interligar esses computadores é um switch, tá? O nó central, o equipamento central aqui que vai interligar esses computadores é um switch. Olha só, os computadores estão aqui, ó, interligados a um switch. Isso aqui é uma rede estrela, inclusive, tá? Beleza. Na segunda rede, o equipamento que eu tenho aqui, ó, é um hub, tá bom? Então vamos aqui criar a redezinha. Tá aqui o primeiro computador. Tá aqui o segundo computador. O terceiro computador. Professor, qual é a diferença entre eles? Você vai entender a partir de agora e você nunca mais vai errar em prova. Os dois servem para interligar equipamentos em uma rede, tá? Então veja, tá aqui é o hub, tá bom? Então tá aqui esse aqui interligado, todos estão interligados no hub, ó. A diferença é só como eles informam, como eles enviam a informação dentro da rede, certo? O switch é um equipamento que trabalha num formato de comunicação chamado unicast. O hub é um equipamento que trabalha no formato de comunicação chamado broadcast. Tá? Broadcast. Vamos enumerar essa rede. Aqui nós temos o computador de número 1, computador de número 1, computador de número 2, computador 3, computador 4 e o computador 5. Mesmo jeito. Computador 1, computador 2, computador 3, computador 4 e o computador 5, tá? Professor, qual é a diferença entre o hub e o switch? Gente, olha só, vamos começar pelo hub, vamos começar pela direita, tá? Imagina que o computador de número 1, ele quer enviar uma mensagem na rede para um computador, certo? Ele quer mandar uma mensagem. Tá aqui a mensagenzinha dele, ó. Aí aqui vem, ó, de para. Ele vai mandar a mensagem de para. Do 1 para o 4. Por exemplo, essa mensagem tem que chegar no 4, tá certo? Então ele dispara essa mensagem na rede, ó. Disparou. Disparou mensagem. Gente, o hub, quando ele pegar esse pacote, ó, ele vai pegar o pacote aqui, ele não sabe ler, então ele não sabe qual é o destinatário, ele não lê pacotes. Grava isso. O hub não lê pacotes. Ele é burro, tá? Ele é burro, ele não sabe ler. Como ele não sabe ler, ele não sabe para onde aquele pacote está sendo destinado. Se ele não sabe quem é o destinatário, ele vai mandar aquele pacote para todo mundo que está na rede. Então veja, o que é trabalhar em broadcast? Broadcast é trabalhar enviando para todos. Enviando para todos. Então, como o hub não sabe ler, ele não sabe qual é o destinatário adequado, correto, ele vai mandar para todo mundo, ó. Ele vai mandar para o 2, ele vai mandar para o 3, ele vai mandar para o 4 e ele vai mandar para o 5, tá? Beleza? Isso é um problema. Por que que isso é um problema? Porque a rede vai ficar congestionada. Vai causar gargalos ali na rede. Então isso interfere no desempenho da rede. A rede vai ficar lenta, tá bom? Porque vai ocasionar congestionamento. Então, como o hub trabalha em broadcast, ou seja, ele envia para todos, envia para todos, ele vai derrubar o desempenho da rede. Já o switch não. O switch, ele sabe ler o pacote. Quando o computador de número 1 quiser enviar um pacote de mensagem lá para o computador de número 4, ele vai abrir aqui o pacote, ó, certo? Ele vai colocar de para. Aí, olha só, do 1 para o 4. Quando ele enviar esse pacote aqui na rede, ó,
Chega o pacote no switch, o switch, opa, pera aí que eu vou ler. Qual é o destinatário? O switch, o destinatário é lá para o computador 4, então ele já envia direto para o destinatário final. E isso melhora demais o desempenho da rede. Então, o switch já manda só para o 4, sem ocasionar congestionamento na rede. É por isso que as redes estrelas que nós temos hoje, mais modernas, são montadas com switch, tá bom? Então, veja só, esse item tá o quê, professor? Tá errado. Errado. Que ele tá dizendo que o hub melhora o desempenho. Não, piora. Piora o desempenho da rede, porque ele trabalha em broadcast. Beleza? Próxima questão, sexta questão. Julgue o item que se segue referente a redes de computadores. As abas anônimas, também chamadas de privadas, oferecem privacidade local sem ocultar as atividades de sites e provedores de internet. Extremamente correto. Tá? Extremamente correto. Tem gente que imagina o seguinte, vamos lá. Você está aqui no seu computador. Esse aqui é o seu computador na sua casa, bonitinho, perfeitinho, certo? E você abre o seu navegador de internet. Você abre o seu navegador de internet aqui na sua tela, tá? Você abre aqui o seu navegador, só que você abre na janela anônima. Você abre na janela anônima. E aí tá aqui o seu gabinete, beleza? O seu teclado, o seu mouse. Tudo show de bola. Gente, você abriu a aba anônima. Tá? Só que olha só, quando você se conecta com a internet, tá? Você passa primeiro pelo que a gente chama de provedor de serviço de internet, que é uma empresa que serve internet para ela chegar na sua casa. É o famoso ISP. Professor, o que é o ISP? É o Internet Service Provider, o provedor de serviço de internet. É a empresa que você contratou. Aquela empresa do bairro, eu quero internet na minha casa. A empresa então leva a internet até a sua casa. E também tem o servidor ou os servidores dos sites que você acessou. Por exemplo, o servidor XXX. Tá bom? Então veja só. Quando você utiliza o modo de navegação anônima, tá? Quando você fechar a sua janela aqui, todas as informações serão esquecidas, não fica nada gravado dentro do seu computador. Dentro do seu computador local não vai ficar nada armazenado, nada, tá aqui. Tudo vai ser esquecido. Porém, todos os registros, os seus registros de navegação ficam dentro do provedor. Todos os registros de acesso que você fez ficam dentro dos sites que você navegou. Só não vai ficar armazenados no seu computador local. É exatamente isso que a questão mencionou. Tá? Então não pense porque tem gente que pensa assim, eu vou utilizar um modo de navegação anônima e aí eu posso fazer o que eu quiser na internet, eu posso inclusive cometer atos ilícitos que ninguém vai descobrir. Não, gente. Não, presta atenção. O modo de navegação anônima, ele só apaga os registros daquele computador que você está acessando. Mas dos provedores de internet, dos provedores dos sites, dos servidores que você andou navegando e acessando, tudo está lá guardado. Todos os acessos, beleza? Então esse item aqui, ficou corretinho. A sexta questão está perfeita. Bora avançar? Sétima questão. Julgue o próximo item relativo ao Microsoft Office, a Política Nacional de Educação Digital e a Rede de Computadores. O protocolo SMTP implementa o serviço de correio eletrônico da arquitetura TCP/IP. Então, ele é utilizado no serviço de correio eletrônico da arquitetura TCP/IP por meio de um modelo de comunicação assíncrona, que não requer que o usuário esteja conectado para que mensagens possam ser enviadas a ele. Gente, nós temos dois modelos de comunicação.
Duas formas de comunicação. Certo? Beleza? Nós temos a comunicação síncrona e assíncrona. Então, nós temos a comunicação síncrona. E nós temos a comunicação assíncrona. A comunicação síncrona é aquela que, para que a comunicação ocorra, é necessário que os dois estejam conectados simultaneamente. Necessário comunicação simultânea. Que os dois, conexão simultânea. Para que a comunicação ocorra, é necessário que os dois estejam conectados. Conexão simultânea. Certo? Na comunicação assíncrona, não é necessário conexão simultânea. Opa, vamos corrigir aqui. Não é necessário, então, conexão simultânea dos dois. Conexão simultânea. Professor, não entendi. Me dê exemplos. Dou exemplos. Simultâneo. Bora para os exemplos. Fica mais palpável, fica melhor de entender quando a gente traz os exemplos. Olha só. Quando você quer fazer uma ligação via WhatsApp, a comunicação da ligação via WhatsApp só ocorre se os dois estiverem conectados. Se tiver alguém para fazer a chamada e alguém para receber a chamada. Uma videoconferência pelo Google Meet. A videoconferência só ocorre se eu te enviar o convite, você se conectar também e receber o convite e aceitar a ligação. Aí a gente vai se comunicar por videoconferência. Então a videoconferência também é uma comunicação síncrona, porque precisa da conexão simultânea. Agora, gente, eu te mando um e-mail. Para você receber essa mensagem de e-mail, é necessário que você esteja conectado também? Não. A mensagem de e-mail vai chegar no seu servidor de qualquer modo. Independente se você está conectado ou não, ela vai chegar. E aí, na hora que você tiver conexão com a internet, pode ser até dias depois, você se conecta, acessa a sua caixa de e-mail e recebe a mensagem. Lê a mensagem e a comunicação vai acontecer. Beleza? Então, nesse caso, as mensagens de e-mail utilizam conexão, o quê? Comunicação assíncrona, porque não precisa da necessidade de conexão simultânea. Tá bom? Beleza? Um outro ponto que a questão fala aqui também é sobre o protocolo SMTP. De fato, o protocolo SMTP é um protocolo de correio eletrônico. Ele trabalha enviando as mensagens de e-mail. Tá bom? Beleza? Então, ó, deixa eu colocar uma telinha branca aqui, ó. Quais são os protocolos de correio eletrônico? Protocolos de correio. Protocolo de correio eletrônico. Professor, quais são os protocolos de correio eletrônico? Nós temos, ó, o SMTP, o POP3 e o IMAP. Então, nós temos esses três protocolos de correio eletrônico, tá? O SMTP, sua mensagem está partindo. Sua mensagem está partindo. Presta atenção. Se a mensagem está partindo, ela está sendo enviada ou recebida? Enviada, né? Então, o SMTP é o protocolo para enviar mensagens. O SMTP é o protocolo que envia as mensagens de e-mail. Já o POP3 e o IMAP, os dois são protocolo de recebimento. POP3 é um protocolo para você receber as mensagens de e-mail e o IMAP também é um protocolo para você receber as mensagens de e-mail. A diferença, tá? A diferença é que o POP3 você recebe as mensagens de e-mail
e transfere as mensagens para o seu computador. Transfere. Tem até aquela diquinha, né? 3 começa com T. Então, o 3, o POP3, transfere. Tá certo? E o IMAP, professor? O IMAP, você recebe as mensagens no seu servidor de e-mail sem transferir, ó. Sem transferir as mensagens. Como assim, professor? Traga exemplos, por favor. Vou dar exemplos, ó. Imagina que você tem aqui o seu computador e você escreve a sua mensagem de e-mail. Você escreveu aqui a sua mensagem de e-mail, tá? E enviou a sua mensagem de e-mail. Quando você envia, essa mensagem ela não vai direto para o seu destinatário, não. Você é o remetente da mensagem. Então, ela vai primeiro, ó, quando você envia, ela vai para o seu servidor, o servidor do remetente, tá? Então, ela chega aqui no servidor do remetente e agora ela vai ser enviada para o servidor do destinatário. Ela ainda não chegou no computador do destinatário. Então, primeiro ela vai agora para o servidor do destinatário. E aí, lá no computador do destinatário, ele escolhe como ele vai receber essa mensagem. Se ele quer receber essa mensagem com o POP3 ou com o IMAP. Então tá aqui o computador do destinatário e agora ele vai escolher, olha, sou eu quem escolhe. As mensagens já estão aqui dentro do meu servidor, agora sou eu que escolho, tá? Então, por exemplo, imagina que chegou a sua mensagem, inclusive ele tem outras mensagens aqui, ó, tá? E aí ele vai escolher. Se ele escolher receber essa mensagem com o POP3, vamos supor que ele escolheu o POP3 para receber. Se ele escolher receber a mensagem com o POP3, o que é que o POP3 vai fazer? Ó? Ele vai pegar essa mensagem, vai transferir para cá, vai fazer o download. Vai pegar essa mensagem, vai transferir para cá. Vai pegar essa mensagem, vai transferir para cá. Ele apaga as mensagens do servidor e coloca elas aqui dentro do computador. Tá aqui uma, tá aqui duas, tá aqui três. E aí ele apaga, ele transfere. Ele não transferiu, então ele vai tirar as mensagens daqui. Ó. Se fosse o IMAP mantinha as mensagens no servidor. Ele não ia transferir as mensagens, ele deixava a mensagem lá. Mas o POP3 faz a transferência. Tá bom? Então essa é a diferença básica do protocolo POP3 para o protocolo IMAP. Os dois recebem. A diferença é que o POP3 ele faz o download. Faz o download, tira as mensagens do servidor e elas ficam apenas dentro do seu computador. Beleza? Perfeito, professor. Bora avançar. Bora lá. Oitava. As redes sociais na internet tornaram a distribuição de informações pelo mundo mais segura, na medida em que possibilitaram a ampliação do número de pessoas participantes dessa distribuição. Errado. Errado esse item, porque, gente, de fato, as redes sociais, elas difundiram cada vez mais a informação. As pessoas cada vez mais têm um grande acesso a uma grande, massiva quantidade de informações espalhadas pelo mundo. Hoje, algo que acontece no outro lado do mundo, no Oriente, por exemplo, enfim, chega aqui no Ocidente em uma velocidade gigantesca. Então, as redes sociais ajudaram nessa difusão. Porém, isso não significa que essas informações são informações seguras. Pelo contrário, em contrapartida, as redes sociais proporcionaram essa grande ampliação das informações, dessa difusão em uma larga escala de velocidade. Em contrapartida, chega também uma grande quantidade, maioria massiva de informações falsas, as famosas fake news. Então isso não significa que você ter um grande acesso a informações, significa que essas informações são seguras e confiáveis, tá bom? Então o item está errado, a oitava questão. Professor, perfeito, bora avançar, bora. 9, questão de número 9. A disponibilidade é a característica que garante que a informação estará acessível somente a pessoas autorizadas. Somente a pessoas autorizadas. Acessível somente a pessoas autorizadas. Errado.
tá? Na verdade, a disponibilidade é um dos princípios de segurança da informação que dizem que a informação ela vai estar sempre disponível quando você precisar, tá? Então imagina que você virou cliente de um banco. Você se tornou cliente de uma instituição financeira. E aí você deposita o seu dinheiro lá, os seus dados pessoais lá dentro dessa instituição. E aí, na hora que você precisou de acesso aos seus dados, às suas movimentações financeiras, por exemplo, eu quero puxar o meu extrato. Na hora que você precisou de acesso a essas informações, as informações estavam indisponíveis. Por quê? Porque o sistema estava fora do ar. Sei lá, aconteceu uma queda de energia, uma queda de internet, o sistema ficou fora do ar. Então, houve uma ofensa ao princípio da disponibilidade. Então, recapitulando, o princípio da disponibilidade é aquele que garante que as suas informações estarão dentro de um sistema informático, dentro de um sistema de TI, e elas estarão disponíveis sempre que você precisar, tá? Professor, e o que a questão diz aqui, ela menciona, a disponibilidade é a característica que garante que a informação será acessível somente a pessoas autorizadas? Não. O que a questão disse aqui, na verdade, é o princípio da confidencialidade. O que é algo confidencial? Algo confidencial é algo que está aqui, protegido. Eu estou protegendo, eu digo assim, não é todo mundo que tem acesso, não. Isso aqui é sigiloso. Eu só posso dar acesso a essa informação sigilosa a quem tem autorização para ter. Então, esse princípio aqui é o princípio da confidencialidade. Beleza? Então, a questão de número 9, você marca como errado. Vamos, então, para a questão de número 10. Julgue o próximo item relativo ao Microsoft Office, à política nacional, bem como à inteligência artificial, a ameaças digitais e ao portal brasileiro de dados abertos. O farming é uma variante do phishing, pois redireciona o browser do usuário para um site falso, visando roubar a identidade digital e informações sensíveis. Bora ver o que é o farming. Farming. Olha como é que o farming acontece. De fato, algumas pessoas, algumas cartilhas de segurança da informação até mencionam que o farming é um phishing mais elaborado, um phishing mais avançado, porque ele envolve sim essa técnica de fisgar dados pessoais, tá? Só que aqui, como ele é mais avançado, como ele é mais elaborado, ele é mais técnico, a vítima não clica em link nenhum. O golpista aqui não envia link para a pessoa, para a vítima, não. A vítima digita a URL de um site e, enganado pelo DNS, direcionado de forma equivocada para o DNS, a vítima vai para o site falso. Veja só, olha o que eu vou fazer aqui, o exemplo, eu vou montar o exemplo para você aqui, tá? Vamos lá. Você está na sua casa, abre o seu navegador de internet, o seu Google Chrome, e digita, por exemplo, o endereço, a URL do site da Caixa. Você digita lá, caixa.gov.br. Perceba que você digitou a URL correta, tá? A URL correta. Na navegação de internet funciona assim. Você manda essa requisição aqui para um servidor, chamado de servidor DNS. O servidor DNS, que é um servidor de nomes e domínios, ele tem uma lista de endereços IPs aqui dentro. E aí ele vai sair consultando. Aí ele vai sair consultando até ele achar o endereço IP correto do site da Caixa. Então, ele consultou aqui, deu errado, não é esse IP, não é esse, não é esse, não é esse. Então, ele vai achar. Então, ele vai achar o site relacionado, o endereço IP do site relacionado daquela URL que você digitou. Aí ele localizou, o endereço IP do site da Caixa é esse aqui. Um exemplo só, tá? 172.14.9.1. E aí, o que é que o DNS vai fazer? O DNS vai direcionar você para o servidor do site da Caixa. Tá certo? Só que no farming, olha o que é que acontece, ó. No farming, o golpista, tá aqui o computador do golpista, ó. Olha aqui o computador do golpista. O golpista cria um site falso, que ele vai chamar aqui de caixa.com, e ele entra no DNS e altera os registros do DNS. Ele vai dizer para o DNS, DNS, que conversa é essa? O endereço IP do site da Caixa não é esse aqui, não. O endereço IP do site da Caixa é esse meu aqui.
dessa URL falsa, desse site falso que eu criei. Qual é? Aí ele altera, ó, 171.171.171.171, ele alterou. Perceba que ele mudou o DNS aqui. Aí quando você digita a URL correta e o DNS começa a consultar, ele vai identificar, opa, o site da Caixa é esse aqui. Aí ao invés do DNS te mandar para o site correto, ele direciona você para o site falso. Tá vendo? Então nesse caso, você vai ser direcionado para o site falso porque o DNS foi envenenado. O hacker, o cracker, ele alterou os registros do DNS, você digitou a URL correta, porém o DNS foi que levou você, direcionou você, apontou você para o site falso, tá? E aí você entra na página falsa e lá você vai acabar digitando e fornecendo as suas informações pessoais. Então esse é o farm. Então o gabarito aqui está o quê? Correto. Tá correto, ó. E de fato, é uma variante do phishing e redireciona o browser do seu navegador para um site falso. Correto. Questão número 10, item correto. Beleza, gente? Show de bola. Galera, olha só, resolvemos aqui várias questões potenciais de prova para você que se prepara para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. E, gente, eu quero te fazer um convite. A Tribo Concursos preparou um curso completaço para você, tá? Teoria, por meio de material de apoio, videoaula, flashcard, teoria, questões. O curso está muito redondinho para te deixar na boca do gol ali para você conseguir alcançar a sua aprovação. Então, se você tem interesse em se preparar conosco, tá? Já olha aí esse QR Code que está aparecendo na tela, aponta o teu celular para esse QR Code e fala com os nossos especialistas que eles vão te ajudar a conseguir a sua vaga na nossa preparação, beleza? Tamo junto, um forte abraço, valeu, gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.